A mão do segurança avançava em direção ao meu braço quando uma voz atravessou o salão como uma lâmina. Tire as mãos dele agora. Não foi um grito, mas todas as conversas nas mesas ao redor cessaram imediatamente. O segurança ficou paralisado no meio do gesto, com os dedos a poucos centímetros do meu ombro. Sou Winston Gallagher. Tenho 49 anos e estou sentado na mesa 7 a 20 minutos, observando atentamente o que acontece na cúpula de defesa aeroespacial Titan ao meu redor. O que eu certamente não esperava era acabar me tornando a principal atração da noite. A voz era de Scott Phillips, chefe de relações governamentais da Titan. Ele avançava rapidamente pela área VIP com o rosto tenso, exibindo aquela expressão típica de quem percebe que algo extremamente caro está prestes a se quebrar. Logo atrás dele vinha o coronel Janet Rivers, da área de aquisições do Pentágono, com o uniforme impecável e os olhos atentos fixos na cena que se formava diante dela. Provavelmente devo explicar como acabei nessa situação. Meu nome constava na lista de convidados porque o Pinnacle Investment Group vinha trabalhando com a Titan Aerospace havia 8 meses no que deveria ser o maior contrato de defesa da história da empresa. 3,2 bilhões de dólares para um sistema antimíssil de última geração que protegeria bases americanas no exterior. Era o tipo de acordo normalmente anunciado em cúpulas como esta, com oficiais do Pentágono assistindo atentamente e contratadas de defesa anotando cada detalhe. O problema começou cerca de 10 minutos antes, quando Helen Bradshaw, esposa do CEO da Titan, decidiu que eu não pertencia à mesa da diretoria. Ela circulava pelo salão ao lado de sua amiga Margaret Sinclair, garantindo que todos soubessem exatamente quem era importante e quem não era. Quando chegou à mesa 7, lançou um olhar rápido para mim e fez uma suposição. "Com licença", disse ela, usando aquele tom característico que pessoas muito ricas costumam adotar quando acreditam que estão prestes a resolver um problema. "Acho que você está no lugar errado." Levantei os olhos do programa. "Não acho. Winston Gallagher, Pinnacle Investment Group." Apontei para o cartão à minha frente. Mesa 7, assento 3. Ela olhou para Margaret, que apenas deu de ombros. "Não conhecemos esse nome", afirmou Helen. "Você trabalha para alguma das subcontratadas?" Esse deveria ter sido o primeiro indício de que aquilo não terminaria bem. Na indústria de defesa, se você não sabe quem controla o dinheiro, já começou em desvantagem. Mas Helen Bradshaw já havia formado sua opinião sobre mim no instante em que me viu sentado no que ela considerava a mesa do marido. "Não, senhora", respondi. "Sou do Pinnacle Investment Group. Nunca ouvi falar", interrompeu Margaret. "Tem certeza de que está na mesa correta? A verdade é que às vezes recebo esse tipo de reação. A Pinnacle não faz propaganda. Não patrocinamos torneios de golfe, nem colocamos nosso nome em edifícios. Somos um grupo de investimentos privados especializado em aquisições na área de defesa e preferimos permanecer discretos. Meu trabalho é avaliar negócios, não ser visto avaliando-os. Mas Helen Bradshaw não tinha interesse em explicações. Ela estava interessada em preservar o que considerava a ordem apropriada no evento do marido. "Acho que houve um engano", declarou ela em voz suficientemente alta para que as mesas próximas ouvissem. "A segurança pode ajudá-lo a encontrar seu lugar correto." Foi nesse momento que o segurança apareceu. Um jovem educado que claramente não queria estar naquela situação, mas que havia recebido ordens de alguém que ele não podia ignorar. "Senhor", disse ele, "se o senhor puder me acompanhar, vamos resolver isso." Continuei sentado. Estou exatamente onde devo estar. A expressão de Helen endureceu. "Você está atrapalhando um evento importante. Por favor, não torne a situação mais difícil do que precisa ser." O segurança estendeu a mão em direção ao meu braço, e foi exatamente nesse instante que Scott Phillips apareceu,
como um homem correndo em direção a um incêndio que precisa apagar antes que todo o prédio seja consumido. Senhora, disse Scott, dirigindo-se a Helen com o tom cauteloso que profissionais de relações governamentais usam quando tentam evitar um incidente diplomático. Preciso que a senhora se afaste agora mesmo. Helen cruzou os braços. Ainda mantinha a expressão satisfeita de alguém convencido de que havia resolvido um problema. Este senhor estava sentado à mesa da diretoria, disse friamente. Ele não pertence a este lugar. Scott não permitiu que ela continuasse. Senhora Bradshaw, este é Winston Gallagher. Ele apontou diretamente para mim. Ele é o diretor de aquisições estratégicas do Pinnacle Investment Group. O nome ficou suspenso no ar por um instante. Observei algumas pessoas nas mesas próximas, consultando seus programas, procurando algum contexto. Não encontrariam nada ali. O Pinnacle Investment Group não aparecia como patrocinador nem como parceiro. Estávamos listados como algo muito mais relevante, mas era preciso saber exatamente onde olhar. Scott prosseguiu, e sua voz ecoou pelo salão. Ele também é a autoridade final, responsável pela autorização do contrato de defesa federal que anunciaremos esta noite. O efeito foi imediato. Helen piscou 2 vezes em rápida sucessão. O segurança recuou um passo sem que ninguém precisasse pedir. Margaret Sinclair, que momentos antes estava ao lado de Helen com a mesma expressão presunçosa, de repente encontrou algo extremamente interessante em sua taça de champanhe. Ajustei meu relógio e olhei diretamente para Helen. Minha voz continuou tranquila. Eu disse que estavam cometendo um erro aqui. Desta vez, ninguém riu. Nem Helen, nem Margaret, nem o segurança, que agora tentava praticamente desaparecer junto à parede. E pela primeira vez, desde o início daquela situação, todos no salão de baile compreenderam que o homem que haviam acabado de tentar retirar da mesa 7 era a pessoa que separava a Titan Aerospace de um negócio de 3,2 bilhões de dólares. A música ainda tocava ao fundo, mas perto da mesa 7 era possível ouvir um alfinete cair. Foi então que Richard Bradshaw, CEO da Titan, apareceu na extremidade do pequeno círculo que havia se formado. Ele estava circulando pelo salão, cumprimentando convidados e preparando o grande anúncio da noite. Mas alguém claramente o chamou de lado e explicou que sua esposa acabara de criar uma situação delicada. Ele olhou para mim, depois para a esposa e então para Scott Phillips, que permanecia ali como alguém assistindo a um desastre em câmera lenta. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Richard, embora seu tom deixasse claro que ele já suspeitava de que não era nada bom. Scott respondeu antes que qualquer outra pessoa pudesse falar. Sua esposa acabou de pedir à segurança que tentasse retirar a pessoa que controla a autorização do nosso contrato federal. O rosto de Richard passou por cerca de 3 expressões diferentes em apenas 2 segundos. Primeiro confusão, depois reconhecimento e, por fim, algo parecido com quem acabou de engolir vidro. Aquilo já não era mais um simples constrangimento social, era um risco operacional. E tinha acabado de acontecer diante do Coronel Rivers e de metade da indústria de defesa. Talvez eu deva explicar por que isso era tão sério. Passei 12 anos no Exército, a maior parte deles nas Forças Especiais. Realizei 3 missões no Afeganistão e 2 no Iraque. O tipo de trabalho em que você aprende rapidamente que respeito não é algo que se exige, mas algo que se conquista por meio de competência e consistência. Quando deixei o serviço em 2007, utilizei meu benefício educacional para veteranos, o GI Bill, para fazer um MBA na Universidade de Georgetown. A área de contratos de defesa parecia uma escolha natural. A mesma missão, apenas com um uniforme diferente. A indústria de defesa é menor do que a maioria das pessoas imagina. Todos conhecem todos, ou pelo menos conhecem alguém que conhece outra pessoa. Reputação vale mais do que qualquer cartão de visita.
Quando o Pinnacle Investment Group me recrutou há 8 anos, foi porque precisavam de alguém que compreendesse os dois lados da moeda, as exigências militares e as realidades do mercado. Meu trabalho é simples em teoria, mas bastante complexo na prática. Eu avalio se as empresas contratadas pela defesa realmente conseguem entregar aquilo que prometem. Não apenas as especificações técnicas, mas também a liderança, a cultura organizacional e a segurança operacional. As Forças Armadas não compram somente equipamentos, elas compram confiança. Quando algo falha em campo, a vida de soldados está em risco. É por isso que contratos como os firmados com a Titan Aerospace incluem o que chamamos de disposições de segurança operacional. Cláusula 15, parágrafo 3, subseção B. Falando de forma mais técnica, qualquer conduta da alta administração ou de seus representantes que comprometa a segurança operacional ou demonstre desrespeito ao pessoal autorizado pode desencadear uma revisão imediata do contrato. Helen Bradshaw ainda tentava contornar a situação. Achei que ele estivesse apenas... Começou ela, mas Richard a interrompeu com um olhar firme. Winston, disse Richard, voltando-se para mim com o tom cauteloso que executivos costumam usar quando bilhões de dólares entram subitamente em risco. Acredito que tenha ocorrido um mal-entendido. Não respondi de imediato. Em vez disso, deixei o silêncio se estender o suficiente para que todos percebessem que aquela conversa aconteceria nos meus termos. Nas forças especiais, tínhamos um ditado simples. Nunca interrompa seu inimigo quando ele estiver cometendo um erro. Richard Bradshaw não era meu inimigo, mas naquele momento acabara de descobrir que sua esposa havia cometido um erro extremamente caro em seu nome. O Coronel Rivers falou pela primeira vez. Senhor Gallagher, disse ela, eu observei toda a interação. Para que conste, aquela era a linguagem militar para indicar que aquilo agora estava oficialmente documentado. No mundo da defesa, documentação é tudo, principalmente quando se trata de contratos federais e autorizações de segurança. Talvez, respondi, devêssemos discutir isso em particular. Richard concordou imediatamente. Claro, há uma sala de conferências ao lado do salão principal. O Coronel Rivers deu um passo à frente. Preciso acompanhar essa discussão. O tom dela deixava claro que não era um pedido. Quando contratos federais estão envolvidos e ocorre uma quebra de protocolo, o Pentágono não simplesmente se afasta. Helen tentou nos seguir, mas Richard a deteve colocando a mão em seu braço. Helen, por que você e Margaret não continuam aproveitando a recepção? Nós cuidaremos disso. Observei o rosto dela, no momento em que a realidade finalmente começou a se impor. Pela primeira vez, desde que tudo começou, ela percebeu que talvez tivesse provocado algo que não poderia resolver apenas com charme ou conexões. Margaret Sinclair já havia desaparecido na multidão, provavelmente calculando a distância segura que deveria manter daquele desastre social em particular. 5 minutos depois, estávamos sentados na sala de conferências da diretoria da Titan Aerospace. Richard Bradshaw e Scott Phillips, a conselheira jurídica Amanda Foster, o diretor financeiro Keith Warren e o Coronel Rivers. O segurança que havia iniciado toda aquela confusão estava visivelmente ausente, provavelmente recebendo novas instruções sobre quais batalhas deveria ou não travar. A porta se fechou e, imediatamente, o som da festa desapareceu. Por um momento, ninguém falou. O silêncio parecia mais pesado do que o barulho que vinha do salão. Era possível ver Amanda Foster folheando uma cópia impressa do nosso contrato, procurando as cláusulas que em breve se tornariam extremamente relevantes. Richard quebrou o silêncio primeiro. Winston, o que aconteceu lá fora foi completamente inadequado. Houve um mal-entendido. A palavra soou estranha naquele ambiente.
Mal entendido, parecia uma descrição fraca para algo que acabara de ser documentado diante de autoridades federais e contratadas da área de defesa. Abri a pasta que havia trazido comigo. Richard, você conhece a cláusula 15 do nosso contrato federal? Keith Warren, o diretor financeiro, pegou sua própria cópia do contrato. Seu dedo encontrou a seção a que eu me referia, a cláusula de segurança operacional. Ele falou em voz baixa. O coronel Rivers inclinou-se levemente para a frente. Essa é a cláusula que exige que todo o pessoal contratado mantenha os protocolos adequados de segurança e demonstre respeito pelo pessoal autorizado. A experiência militar ensina você a pensar de maneira sistemática diante de problemas. Quando Helen Bradshaw decidiu que eu não pertencia à mesa 7, ela não estava apenas fazendo um julgamento social. Ela estava tomando uma decisão de segurança operacional sobre um contratado da área de defesa com autorização de segurança em uma reunião federal. O fato de ela ter tomado essa decisão de forma equivocada não torna a situação menos relevante. Continuei falando, mantendo a voz calma. A cláusula afirma de forma específica que qualquer conduta da alta administração ou de representantes afiliados que comprometa a segurança operacional ou demonstre desrespeito ao pessoal com autorização de segurança pode provocar uma revisão imediata do contrato. Amanda Foster já examinava as letras miúdas com atenção, enquanto seu rosto perdia cor a cada linha lida. Não exige intenção, disse ela, apenas conduta documentada. Richard alternou o olhar entre nós dois. Você está dizendo que o que aconteceu esta noite? Estou dizendo, interrompeu o coronel Rivers, que o que ocorreu lá fora foi presenciado por agentes federais e registrado pelas câmeras de segurança. Um funcionário de uma empresa de defesa com autorização de segurança foi retirado publicamente de uma reunião executiva pela segurança da própria empresa, por ordem de pessoal não autorizado. A sala mergulhou em silêncio absoluto. Richard começava a compreender a dimensão do que sua esposa havia acabado de provocar. Aquilo não se tratava de sentimentos feridos ou de protocolos sociais. Tratava-se de conformidade com um contrato federal e de segurança operacional. Fechei minha pasta e me recostei na cadeira. Trabalho com aquisições na área de defesa há 8 anos. Antes disso, servi 12 anos nas Forças Especiais do Exército. Eu sei o que é respeito e conheço bem o preço que se paga quando ele falta. A verdade é que já vi esse tipo de situação antes. Não exatamente esse cenário, mas o problema fundamental por trás dele. Executivos corporativos que acreditam que a experiência militar é algo que se abandona no momento em que se veste um terno. Pessoas que presumem que, pelo fato de você não ter um MBA de Harvard, nem um escritório de canto em Wall Street, você deve ser algum tipo de capanga. O que eles não entendem é que as forças especiais ensinam você a enxergar sistemas, não apenas sistemas militares, mas também sistemas humanos. Como as organizações realmente funcionam, não como afirmam que funcionam, como o poder circula, como as decisões são tomadas, como o respeito é conquistado ou perdido. Quando Helen Bradshaw olhou para mim e decidiu que eu não pertencia à mesa 7, ela revelou algo sobre a cultura organizacional da Titan Aerospace que nenhuma apresentação em PowerPoint conseguiria demonstrar. Keith Warren olhava para sua cópia do contrato como se o documento pudesse se transformar apenas por ser observado durante tempo suficiente. O contrato de 3,2 bilhões de dólares está sob revisão imediata. O coronel Rivers concluiu. No vocabulário do Pentágono, a expressão revisão imediata significa exatamente o que parece. Tudo para. Nenhuma reunião. Nenhum aperto de mão. Não existem mais suposições sobre o que acontecerá em seguida.
Quando o Departamento de Defesa revisa um contrato, ele revisa absolutamente tudo. As especificações técnicas, as projeções financeiras, a estrutura de liderança, os protocolos de segurança operacional, tudo. Amanda Foster fazia anotações de forma frenética, provavelmente calculando quantas horas faturáveis aquilo geraria para seu escritório de advocacia. O que seria necessário para resolver essa revisão? Ela perguntou. O Coronel Rivers respondeu antes que eu tivesse a oportunidade. Essa não é uma decisão que me cabe tomar. Estou aqui para observar e relatar. O processo de revisão será conduzido pelos canais apropriados. Em outras palavras, aquilo agora estava fora do alcance de todos, exceto do Pentágono. Richard começava a perceber que a intervenção social de sua esposa havia acionado uma burocracia federal que não se move com rapidez e que não demonstra grande interesse por relatórios trimestrais de lucro ou pelo preço das ações. Levantei-me. Senhores Coronel Rivers, obrigado pelo seu tempo. A Pinnacle realizará sua própria revisão de segurança operacional sobre este incidente. Scott Phillips falou pela primeira vez desde que entramos na sala. Winston, existe algo que possamos fazer para evitar que isso se torne ainda pior? Olhei para ele por um momento. Scott era um bom sujeito que entendia perfeitamente como funciona a indústria de defesa. Ele sabia que quando investigações federais começam, elas costumam adquirir vida própria. Scott, a escalada já aconteceu. Agora estamos apenas lidando com as consequências. Ninguém tentou me impedir enquanto eu caminhava até a porta. Richard me chamou uma vez, mas não me virei. Algumas conversas chegam ao fim quando um dos lados percebe que não tem mais nada para negociar. O que eu não disse naquela sala de conferências foi que aquilo não se tratava apenas do comportamento de Helen Bradshaw. Tratava-se do que aquele comportamento revelava sobre a Titan Aerospace como organização. No meio militar, chamamos isso de clima de comando. O tom estabelecido pela liderança que determina como todos os outros se comportam. Quando a esposa do CEO pode humilhar publicamente um contratado da área de defesa com autorização de segurança e ninguém a impede até que seja tarde demais, isso revela muito sobre o clima de comando. Mostra que aparência vale mais do que substância, que posição social pesa mais do que competência profissional, que respeito é algo que pode ser exigido e não conquistado. Esses podem ser valores aceitáveis em outros setores, mas não são aceitáveis quando se pede ao exército americano que confie em você com 3,2 bilhões de dólares e com a vida de soldados no exterior. Na manhã seguinte, a Titan Aerospace acordou em um mundo completamente diferente. A primeira notificação chegou a Keith Warren às 6h47. Um e-mail do Pinnacle Investment Group com cópia para a Agência de Gestão de Contratos de Defesa do Pentágono, para o Serviço de Finanças e Contabilidade da Defesa e para o Gabinete do Secretário de Defesa. Breve, formal e irreversível. Autorização de contrato federal suspensa enquanto se aguarda a revisão de segurança operacional. Keith leu o documento 3 vezes antes de pegar o telefone e ligar para Richard. Às 7h15, os dois já estavam no escritório, encarando as telas dos computadores, enquanto observavam o preço das ações começar a cair no pré-mercado. A indústria de defesa é menor do que a maioria das pessoas imagina. As notícias circulam rápido e às 9h, 3 outras grandes empresas contratadas já haviam recebido ligações de oficiais de aquisição do Pentágono perguntando sobre seus relacionamentos com a Titan Aerospace. Às 10h, 2 analistas da indústria de defesa rebaixaram a recomendação das ações da Titan de compra para neutra. Ao meio-dia, a suspensão já era discutida nas salas de reuniões do Pentágono, onde se decide quais empresas merecem confiança e quais não. Richard tentou me ligar 2 vezes.
Na primeira tentativa, meu assistente anotou o recado. Na segunda, eu mesmo atendi. Winston, disse ele, e eu percebi a tensão em sua voz. Podemos resolver isso. Uma declaração conjunta. Esclarecer o que aconteceu, implementar novos protocolos. Deixei que ele terminasse. Então respondi da mesma forma que havia respondido na noite anterior. Não se trata de protocolos, Richard. Trata-se de bom senso e também do contrato. Os empregos, os programas de defesa, tudo isso deveria ter sido considerado antes de sua esposa decidir excluir um contratado com autorização de segurança de uma reunião federal. A linha ficou em silêncio. Ao fundo, eu podia ouvir vozes, telefones tocando, o som de uma empresa mergulhada em crise. É assim que funcionam as consequências na indústria de defesa. Elas não atingem apenas quem tomou a decisão. Atingem todos que dependem de que essas decisões sejam corretas. O Pentágono está fazendo perguntas, disse Richard finalmente. Deveriam mesmo estar, respondi, antes de encerrar a ligação. 3 dias depois, a história apareceu no Defense News, não a parte do drama social. Ninguém na imprensa especializada em defesa demonstrou interesse por isso. A manchete era direta e devastadora. Contrato de defesa de 3,2 bilhões de dólares da Titan Aerospace foi encerrado após violação de protocolo de segurança. O artigo mencionava um incidente ocorrido em uma cúpula da indústria de defesa. Fazia referência a preocupações relacionadas à segurança operacional e a problemas de conformidade contratual. O texto citava fontes anônimas do Pentágono, demonstrando preocupação com os processos de seleção de contratadas e com a importância de manter protocolos adequados ao lidar com pessoal autorizado. O que não foi mencionado foi a suposição de Helen Bradshaw de que um veterano do Exército não deveria estar sentado na mesa de negociações. Também não foi mencionado o tom de desprezo que ela demonstrou em relação ao serviço militar, ou sua crença de que esposas de executivos poderiam decidir quem merece respeito em um ambiente de contratação de defesa. Mas, na indústria de defesa, esses detalhes começaram a circular por diversos canais diferentes. Conversas privadas, mensagens criptografadas e discussões discretas nos corredores do Pentágono. O nome de Helen passou a aparecer em contextos que ela provavelmente jamais imaginaria. Não como a esposa de um contratante da área de defesa, mas como a pessoa que havia custado à empresa do marido o maior contrato de toda a sua história. Os efeitos começaram de forma pequena e foram aumentando gradualmente. Em apenas uma semana, a Titan Aerospace perdeu 2 contratos menores com outras agências de defesa. As empresas que encerraram esses contratos não divulgaram declarações públicas explicando o motivo, até porque não eram obrigadas a fazê-lo. Na indústria de defesa, reputação é uma espécie de moeda, e a da Titan acabara de ser desvalorizada. O preço das ações, que estava cotado a $67 por ação antes da cúpula, caiu para $43 em 10 dias. Não por causa de problemas técnicos em seus produtos, mas porque investidores entendem que, no setor de defesa, confiança é tudo. Quando a confiança do Pentágono é perdida, a capacidade de crescer também desaparece. Richard Bradshaw tentou administrar a crise pelos canais habituais. Comunicados à imprensa reforçando o compromisso renovado com a excelência operacional, reuniões com funcionários do Pentágono para explicar que o episódio havia sido um caso isolado, novos programas de treinamento para eventos corporativos e protocolos de segurança. Nada disso, porém, resolveu o problema fundamental. O incidente não havia sido uma falha operacional. Foi uma falha de liderança. Ele revelou algo sobre os valores da Titan Aerospace que nenhum programa de treinamento poderia corrigir de uma hora para outra.
Cerca de um mês após a cúpula, recebi uma ligação da general Patricia Reeves, subsecretária adjunta do Pentágono para aquisição e sustentação. Eu já havia trabalhado com o escritório dela em vários contratos anteriores e ela tinha a reputação de ser extremamente direta. Winston, ela disse, eu queria agradecer pela forma como você lidou com a situação da Titan. Apenas fiz o meu trabalho, general. Não, você fez mais do que isso. Você nos lembrou porque a segurança operacional não se resume a especificações técnicas. Trata-se de caráter. Trata-se de saber em quem podemos confiar quando as coisas ficam difíceis. Essa conversa ficou na minha mente porque era exatamente disso que toda aquela situação tratava. Não era uma questão de etiqueta social nem de política corporativa. Era uma questão de confiança. Quando você pede que militares dependam do seu equipamento em situações de combate, está pedindo um nível de confiança que vai muito além de uma simples relação comercial. Você está pedindo que pessoas apostem suas vidas na sua integridade. Helen Bradshaw demonstrou diante de autoridades federais e testemunhas da indústria que acreditava que o serviço militar era, de alguma forma, menos valioso do que conexões corporativas, que contratadas de defesa com autorização de segurança poderiam ser removidas com base em suposições sociais e não em qualificações profissionais. Na indústria de defesa, essas não são apenas opiniões pessoais, são riscos de segurança operacional. 3 meses depois, a Titan Aerospace anunciou que seria adquirida pela Northrop Grumman. Richard Bradshaw permaneceu como diretor regional, um recuo significativo em relação ao cargo de diretor executivo que ocupava. O comunicado oficial falava sobre sinergias e consolidação de mercado, mas todos dentro da indústria compreenderam o que realmente havia acontecido. A Titan perdeu sua independência porque perdeu sua credibilidade. Depois disso, Helen passou a manter um perfil muito mais discreto em eventos do setor, embora eu tenha ouvido dizer que ela ainda comparecia ocasionalmente. Margaret Sinclair mudou-se para a Flórida e abriu uma empresa de consultoria que não tinha qualquer relação com contratos de defesa. A indústria de defesa tem memória longa. Histórias como essa não desaparecem. Elas passam a fazer parte de um tipo de sistema informal de aprendizado que ensina às pessoas como as coisas realmente funcionam. Novos executivos escutam essas histórias. Jovens oficiais aprendem com elas, e os contratados se lembram delas. Nunca mais vi Helen Bradshaw, mas também não precisei. A lição já havia sido ensinada e assimilada. Na indústria de defesa, respeito não é opcional, é operacional. E quando a segurança operacional falha, as consequências são medidas em bilhões de dólares e em carreiras destruídas. 6 meses após a cúpula, eu estava novamente em meu escritório em Arlington, a 5 quilômetros do Pentágono. Tudo parecia exatamente como antes. A mesma mesa, a mesma vista do Potomac, a mesma pilha de arquivos aguardando revisão. Nenhuma coletiva de imprensa, nenhum anúncio de vitória, apenas mais um dia normal de trabalho. Minha assistente bateu na porta e entrou trazendo café. O pessoal da Lockheed chega às 14 horas, disse ela. Ótimo. Pode deixá-los entrar quando estiverem prontos. Ela parou na porta por um momento. Senhor, recebemos alguns telefonemas de repórteres perguntando sobre as lições aprendidas com a situação da Titan. Levantei os olhos dos arquivos. O que você disse a eles? Que não comentamos revisões de contratos específicos, mas que segurança operacional exige respeito mútuo entre todas as partes. Perfeito. Depois que ela saiu, recostei-me na cadeira e fiquei observando o rio. No exército, tínhamos um ditado simples. Respeito se conquista, não se impõe. É algo que se constrói com competência, consistência e caráter. Não depende de com quem você é casado nem da posição que acredita merecer ocupar.
A indústria de defesa protege este país, construindo as ferramentas que nossas forças armadas precisam para manter todos seguros. Esse não é um trabalho que se possa fazer bem se não houver respeito pelas pessoas que utilizam essas ferramentas. Se você não entende que o serviço militar é algo que deve ser honrado e não desprezado, então há algo fundamental que você não compreendeu. Às vezes me perguntam se eu me arrependi de ter encerrado aquele contrato. A resposta honesta é não, nem por um segundo. Porque, no fim das contas, se você não consegue respeitar as pessoas que serviram ao país, você não tem o direito de lucrar com a defesa nacional. A cadeira na mesa 7 era apenas uma cadeira, mas a maneira como tentaram decidir quem poderia ocupá-la custou 3,2 bilhões de dólares e tudo o que haviam construído. Esse é o preço de presumir que se sabe quem pertence a qual lugar. Às vezes, as pessoas escutam essa história e me perguntam qual foi a verdadeira lição. Foi quando Helen fez sua suposição? Quando a segurança tentou me segurar pelo braço? Ou quando ninguém naquela mesa pensou em impedir que a situação piorasse? Acredito que o momento mais importante aconteceu quando ela olhou para mim e decidiu que o serviço militar, de alguma forma, me tornava menos qualificado para sentar à mesa do marido dela. Aquilo revelou algo sobre valores que nenhuma cláusula contratual seria capaz de prever no mundo dos negócios. Assim como no exército, caráter é tudo. Respeito não é algo que se exige. É algo que se conquista com as próprias atitudes. E quando você presume conhecer o valor de alguém apenas pela aparência ou pela origem, pode acabar cometendo um erro extremamente caro. Sua opinião sobre essa história é importante para mim. Você já viu suposições como essa custarem muito mais caro para as pessoas do que elas imaginavam? Histórias como essa mostram que, em estruturas complexas de poder, raramente é um único ato que derruba uma organização. O que realmente destrói instituições é o conjunto de valores que se manifesta nos pequenos comportamentos do dia a dia. A atitude de Helen Bradshaw foi apenas o gatilho visível de algo muito mais profundo. Uma cultura que confundia status social com autoridade real. Em ambientes onde decisões impactam vidas e bilhões de dólares, caráter não é apenas uma qualidade moral, é um fator operacional. Quando uma empresa demonstra, mesmo indiretamente, que aparência e influência social valem mais que competência ou serviço ao país, ela revela ao sistema que não entende a responsabilidade que carrega. E estruturas como o Pentágono não operam com base em simpatia ou relações sociais, operam com base em confiança. O episódio mostra que reputação é construída lentamente, mas pode ruir em segundos quando alguém revela o verdadeiro clima de comando. No fim, não foi apenas uma cadeira em uma mesa. Foi o momento em que todos puderam ver quem realmente estava preparado e quem nunca deveria ter tido aquele poder. A maior lição dessa história não está na queda da Titan Aerospace, mas na forma silenciosa como as consequências surgiram. Winston não gritou, não fez escândalo e não tentou humilhar ninguém publicamente. Ele apenas deixou que os princípios que regem aquela indústria seguissem seu curso natural. Isso mostra uma diferença fundamental entre poder aparente e poder real. O poder aparente depende de posição, riqueza ou influência social. Já o poder real depende de credibilidade, histórico e confiança institucional. Quando alguém que ocupa uma posição de prestígio demonstra desrespeito por quem construiu valor real, como um veterano com autorização de segurança, a estrutura começa a enxergar risco. E no mundo da defesa, risco é algo que se elimina rapidamente. A Titan não perdeu apenas um contrato, perdeu o direito de ser vista como confiável. A lição é clara.
Em qualquer organização, o comportamento de liderança define o destino coletivo. E quando o respeito deixa de ser um valor central, o colapso pode começar de formas aparentemente pequenas, mas inevitáveis. Agora me diz, na sua opinião, o que realmente destruiu a Titan Aerospace? A atitude de Helen Bradshaw? Ou o silêncio das pessoas que tinham poder para impedir aquilo? E, quando alguém desvaloriza o que você construiu com esforço, você tenta provar seu valor ou simplesmente deixa que o tempo revele quem realmente estava certo? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história fez você refletir, curta o vídeo e se inscreva no canal. Assim, você não perde as próximas histórias onde uma única decisão muda destinos inteiros.